Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda aula sobre estatística. Espero que todo mundo tenha assistido a primeira, né, com a introdução, os conceitos iniciais. E lá no finalzinho daquele vídeo eu falei, a gente vai ainda falar sobre medidas de centralidade e medidas de dispersão. Hoje a gente vai focar nas medidas de centralidade, média, mediana e moda, tá? Então, vamos lá. Antes disso, sim, claro, esqueci. Antes disso, a gente tem que falar de um tal de somatório. Alguns já conhecem esse símbolo e tudo mais, outros não, que é esse sigma, tá? Que é o somatório? Somatório, normalmente, ele dá uma formulazinha, ele nos dá uma fórmula, que nesse caso é o que está aqui dentro de parênteses, e neste sigma, ele me diz como é que essa variável vai ficar trocando de lugar. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que a minha variável vai começar no 0 e vai ir até o 3. Então, esse somatório eu vou pegar esta fórmula, 10 menos 0. Então, eu vou pegar essa fórmula e vou trocar o k por 0. Aí eu vou pegar isso e vou somar com o próximo, que vai ser 10 com 1. Depois eu vou trocar por 10 com o 2. E depois eu vou trocar com o 10 menos 3. E para aqui. Então, olha só, essa letra k variou desde o 0 até o 3. E cada uma dessas parcelas eu vou somar uma com a outra. Isso é somatório, tá? Claro, depois disso a gente tem que calcular quanto é que dá isso. Então, eu vou ter 10 mais 9 mais 8 mais 7, que isso dá 34, ok? Então, essa que é a ideia do somatório. Vamos tentar mais uma. Olha só, somatório com o i variando do 3 até o 5, de 2 elevado a i. Então, a ideia vai ser 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado a 5, porque esse i, que é um expoente, está variando do 3 até o 5. 3, 4 e 5. E esses resultados todos eu vou somar. Esse é o conceito, tá? 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4 dá 16 e 2 elevado a 5 dá 32. Aí, somando tudo isso aqui, que dá 56, tá? Vamos mais um. Afinal, eu botei todos muito simples, né? Vamos complicar um pouco a nossa vida? Professor, eu nem sei se eu sei fazer isso. Eu também não. Eu inventei, eu fui jogando um monte de número e vamos ver se vai dar certo. Olha só. Aqui ele está me dizendo que o i vai variar de 1 até 2. Pelo menos isso aqui é pequeno, tá? Professor, mas aqui já está dizendo que é igual a 0. Sim, está dizendo. Porque agora isso aqui não é só explicar o que é um somatório e vamos resolver. Isso aqui é uma equação inteira. A gente vai descobrir o valor do x, sabendo que eu tenho esse somatório dando igual a 0. Então, vamos lá. Começando com, o que é esse somatório aqui? Significa que eu vou trocar o i por 1, e depois eu vou trocar o i por 2, e vou somar essas duas parcelas. Então, eu tenho x elevado a 1 menos 2 vezes 1 dividido por menos 1 elevado a 1. Ou seja, onde tem i, troquei por 1. Mais, mesma história agora, só que trocando por 2. X ao quadrado menos 2 vezes 2 dividido por menos 1 elevado a 2. Então, troquei por 1, troquei por 2, acabou a parte do somatório, e tudo isso está igual a 0. Tá? Então, isso é um somatório. Ele me diz quantas parcelas vão ter, e a partir de que número eu começo, que número que eu termino, e somo todo o resto. Resolvendo isso aqui, para a gente ter isso como um exemplo, tá? Isso aqui vai ficar, x elevado a 1 é o próprio x, menos 2 vezes 1 é 2. Menos 1 elevado a 1 é menos 1, mais x ao quadrado, menos 2 vezes 2 é 4. E menos 1 ao quadrado é 1. Tudo isso igual a 0. Bom, para resolver isso aqui, uma das possibilidades seria fazer um tipo de um MMC aqui embaixo? Podia. Mas olha só, se eu estou dividindo alguma coisa por menos 1, eu posso simplesmente trocar o sinal da parte toda. Troco o sinal da parte de cima e da de baixo. É como se eu estivesse simplificando tudo por menos 1, tá? Então, esse cara, quando simplificado por menos 1, claro que essa divisão é a mesma coisa que essa aqui, né? Ela troca de sinal, eu vou ficar com menos x mais 2. E essa aqui vai ficar 1. A próxima vai ficar x quadrado menos 4 sobre 1 igual a 0. Tá, e agora, o que eu faço? Bom, a partir de agora, quando está tudo dividido por 1,
é só ele mesmo. Então, minha equação se tornou a seguinte equação de segundo grau. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Não, eu sou muito esperto, né? Olha só, esta equação de segundo grau se tornou menos x mais 2 mais x quadrado menos 4 igual a zero, tá? Que reorganizando para ficar do jeito que a gente está acostumado, que é uma equação de segundo grau, eu vou ter x quadrado menos x menos 2 igual a zero. X quadrado normalmente é o primeiro termo, o termo que tem x é o segundo, e juntando esses dois, dá menos 2, tá? Mais 2 com menos 4 dá menos 2. Agora, isso aqui é uma equação de segundo grau, resolve com Bhaskara, a gente chega no x1, x2 e duas soluções para aquele x. Mas o que eu quero chamar a atenção é, isto é o tal do somatório. E por que eu estou falando disso? Porque ele vai começar a aparecer quando eu falar das medidas de centralidade. Quando eu falar de média, vai aparecer, às vezes quando eu falar de outra desvio padrão e tudo mais, das medidas de dispersão também. Então vamos lá, olha só. Medida de centralidade, ou determinância central, ou de posição, a gente tenta focar em entender como é que é o comportamento geral, como se a gente trouxesse todos os dados para um valor central, tá? E para a média aritmética, que é uma coisa que vocês já conhecem, com certeza, quem passou pela escola já viu, porque todo final de ano vocês faziam a média das notas de vocês. Então, o que é a média? A gente soma os valores que a gente tiver e divide pela quantidade de valores. Na escola, como normalmente é bimestral, a gente soma a nota dos 4 bimestres e divide por 4. Eu já estudei numa escola que era trimestral, então eu somava as 3 notas e dividia por 3, tá? Tem escolas que têm semestralidade, então soma a nota de 2 bimestres e já divide por 2 e já tem a média final deles. Ou seja, a média é somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que foram contados. Independente de serem 4, 3 e tal, a gente vai contar quantos tem e dividir por todos, tá? E uma forma de escrever isso aqui, essa mesma fórmula, é esta. Por isso que eu falei do somatório. Fico com receio que vocês vão pegar um livro para estudar, ou às vezes aparece no meio da questão um símbolo desses, ou vocês vão assistir outros vídeos, vai saber, né? E aparece esse símbolo e você se assusta. Então, isso é o tal do somatório. O que está dizendo aqui? O que está dizendo neste somatório aqui? Que eu vou pegar esse xi aqui e vou trocar de i até n, ou seja, x1 mais x2 mais x3 mais xn. Esse índice i vai variar do 1 até o n, e eu tenho que somar todos. Tá, então, isso aqui está dizendo isso? E ele está todo ele está sendo multiplicado por 1 sobre n. Se eu multiplicar tudo isso aqui por 1 sobre n, o que vai ficar? Tudo isso dividido por n. Ou seja, essas duas fórmulas são iguais. O que a gente tem aqui é uma forma resumida daquela fórmula ali de cima. Ok? Mas os dois significam média. E normalmente, a média é representada por esse x com uma barrinha em cima. Tá? Bom, dito isso, vamos para a prática. Vamos ver como é que a gente vai aplicar isso. Uma cidade de Santa Catarina apresentou, nos últimos meses, os seguintes valores para a precipitação pluviométrica total mensal, em milímetros. Qual a média da precipitação mensal nessa cidade? Média. Soma tudo e divide por quantos tem. Aqui a gente tem 5 valores, então a média vai ser um dos valores mais o outro valor, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, opa, o x5 é 17, mais o x5, tudo isso dividido por 5, porque nós temos 5 valores, tá? Agora eu tenho que somar isso, né? Então, 1, 3, 7, só isso já deu 10. 20, 30, 40, 50. 50 mais 30 dá 80. 80 mais 40 dá 120. Tá, então 120 sobre 5, ok? E 120 dividido por 5, isso dá 24. Então, a média das precipitações é 24 milímetros de água, ok? Algum dos meses ficou na média? Não, nenhum deles. Tá, então, por que eu cheguei num valor que não tem nada a ver com o que eu tinha ali? Não, não é que não tem nada a ver. É uma média.
em geral, tem próximo desses 24 milímetros de chuva. Às vezes tem mais, bem mais, às vezes tem bem menos, e às vezes está um pouquinho mais próximo, ok? Isso é média. Um segundo exemplo, com mais valores. As notas de 10 candidatos em um concurso público estão listadas no quadro abaixo. Serão considerados aprovados somente os candidatos cuja nota for superior à média das notas de todos os candidatos. O número de candidatos aprovados nesse concurso é... Então, calma aí, vamos lá, por partes. Eu só vou saber quem for aprovado se eu souber a média. Se eu souber que a média for 8, bom, eu só vou avaliar quem está superior a 8. Ah, a média for 9, ninguém passou. A média for 7, todo mundo passou, tá? Então, eu tenho que saber a média. Para fazer a média, eu vou somar todos os valores. 8,3 mais os 8, mais 8,3, mais 7,8, mais 7,7, mais... Vai faltar espaço para mim aqui. 8,8, mais 8,3, vou começar a apertar, mais 7,9, mais 7,5, mais 7,8, tá? Somar todos eles. E depois dividir eles todos por 10. Professor, assim, não que seja um problema fazer isso aqui, mas eu posso já ir somando no meio do caminho? De repente, em vez de escrever 8,3 mais 8, já escrevo 16,3. Pode? Pode. Aí aqui, em vez de escrever 8,3 e 7,8, eu já escrevo direto 16,1. Pode? Pode. Só que vocês têm que lembrar que na hora de dividir são 10 valores, tá? São quantidades de notas que a gente tem aqui. Eu podia ter feito essa conta em casa, né? E vim com ela pronta, mas já que eu não fiz, e meus números aqui estão muito ruins, eu vou somar direto aqui, tá? 3 décimos mais 7 décimos, isso dá 1. Deixa eu ver o que mais eu consigo fazer. 3 décimos mais 8 décimos, isso dá 1,1. 8 décimos mais 3 décimos, isso dá mais 1,1. 9 décimos mais 5 décimos, isso dá 1,4. Mais esses 8 décimos aqui, eu vou ter isso aqui para somar, tá? Isso aqui dá 4, 5, isso aqui dá 5,4. Eu somei só os décimos, para me facilitar, tá? E agora vamos somar os números aqui. 8 mais 8, 16, 24, 32, 40. Só que eu já tenho mais 40. E aqui eu tenho 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, ou 5 vezes 7, que dá 35. Então, no total aqui eu tenho 40,4, tá? Se eu somasse todos esses... 40 não, desculpa. 80,4. Tudo isso dividido por 10. Só para constar o que eu fiz aqui. Somei os décimos, somei as unidades de 8 aqui, e somei as unidades do 7 aqui. E eu somei todos eles para ter o total das notas. Bom, isso aqui, esta divisão dá 8,04. Então, esta é a média. Serão considerados aprovados somente os candidatos cuja nota for superior à média. Quem é que foi superior à média? Eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas. Esse aqui, professor, está próximo, mas ele está inferior ainda. Então, ele está desclassificado. Logo, 4 pessoas. Ok? Então, fiz a média, somar valores, divide pela quantidade. Só isso? É isso. Às vezes um pouco mais chatinho, mas é isso, tá? Aí a gente tem uma tal de uma média aritmética ponderada. Eu não sou um grande fã disso, mas vai que vocês vão dar uma olhada no livro e tudo mais, ou outros vídeos, vocês vão se deparar com esse nome, tá? Média aritmética ponderada. Eu já explico por que eu não sou um grande fã. O que é isso? Quando um valor aparecer mais de uma vez, a gente coloca um vezes o outro. Por exemplo, nessa aqui, o número 8,3 apareceu 3 vezes. Então, em vez de escrever 8,3 mais 8,3 mais 8,3, eu podia ter resumido isso assim, ó. Tira esse cara, e aqui só coloca 3 vezes o 8,3. Isso envolve a tal da média ponderada, tá?
quando um valor aparece mais de uma vez. Em geral, a média ponderada vai aparecer para vocês falando em coisas que têm pesos diferentes. Ah, tem o vestibular de uma universidade, que quem vai tentar o vestibular para engenharia, as provas de matemática e física têm peso 2. Então, na hora de eu fazer a média, a nota de matemática eu vou multiplicar por 2. A nota de física eu vou multiplicar por 2. Já as outras notas eu só vou multiplicar por 1, porque ela tem peso 1. Tá? Isso também tem a ver com a média ponderada. E aí, na hora de dividir, eu vou dividir pela quantidade dos pesos, do que aconteceu. Porque, olha só, se eu tivesse escrito assim, desse jeito, como está aqui, eu meio que iria eliminar esses dois valores, certo? Porque eles estão sendo representados ali. Aí corre o risco de alguém contar assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas. Vamos dividir por 8. Não, não, não. A gente já continua dividindo por 10, tá? Tem 1, 2, 3, 4, aqui tem mais 3. 7, 8, 9 e 10. Então, a gente divide por 10. Ok? Tenham isso em mente. Mas a média ponderada só significa que eu vou multiplicar aqui na frente por uma quantidade, tá? E essa quantidadezinha aqui pode ser quantas vezes ela se repete, como no caso da nota, ou pesos. Quando uma vale mais que as outras, eu multiplico por quantas vezes aquele peso tem. Quantas vezes é aquele peso, tá? Nem sei como é que é o jeito de falar. Mas, enfim, vocês entenderam. Bom, olha só. Vamos lá. O gráfico apresenta a distribuição de uma frequência das notas de uma avaliação de matemática aplicada em uma turma. Ok? Está aqui a turma, a nota que eles tiraram e a quantidade de alunos que tirou aquela nota. Então, tem 4 estudantes que tiraram a nota 3. Tem 5 estudantes que tiraram a nota 4 e assim por diante. Tá? Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a média das notas é tanto. Bom, se tem 4 alunos que tiraram 3, eu teria que fazer 3, mais 3, mais 3, mais 3. Agora, tem 5 alunos que tiraram 4, então eu vou fazer 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E assim por diante até ter a nota de todo mundo, para então poder dividir e ter a minha média, tá? Tem que ver, inclusive, quantas pessoas tem aqui nessa turma, então, não sei ainda. Vamos descobrir. Só que isso aqui vai ficar trabalhoso demais, cansativo. Então, em vez de eu escrever 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, eu resumo isso aqui tudo como sendo 4 vezes o 3. Isso aqui tudo eu resumo como sendo 5 vezes o 4. Esse cara aqui tem 7 vezes o 5. Então, mais 7 vezes o 5. E assim vai facilitando minha conta. Tanto que eu vou escrever desse jeito. Então, a nota 3 apareceu 4 vezes. 4 vezes a nota 3. Mais 5 vezes a nota 4. Mais 7 vezes a nota 5. Nota 6 foram 3 pessoas. Então, mais 3 vezes a nota 6. A nota 7 foram 5 pessoas. 5 vezes 7. Caraca, fiz grande de novo. Nota 8. 6 pessoas. Mais 6 vezes a 8. Mais 8 pessoas tiraram 9. 8 vezes 9. E, por fim, mais 2 pessoas que tiraram 10. 2 vezes o 10. Aí o detalhe é, tá, então quantas pessoas tem aqui? 4, mais 5, mais 7, mais 3, mais 5, mais 6, mais 8, mais 2. E é isso que eu vou escrever aqui embaixo. A quantidade de notas que eu escrevi ali em cima foi 4, mais o 5, mais o 7, mais o 3, mais o 5, mais o 6, mais o 8, mais o 2. Isso vai ser minha quantidade de pessoas, quantidade de notas. Tá? Espero que estejam todos acompanhando. Se não, para e volta um pouquinho para rever isso aí. Ok? Isso continua sendo a parte da média aritmética, só que é ponderada porque a gente considera vários valores ao mesmo tempo e a gente escreve de uma forma reduzida, tá? Ou quando ela tem um peso maior. Bom, aí vamos lá.
esta conta vai ficar 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 7 vezes 5, 3 vezes 6, 5 vezes 7, essa eu já fiz, assim. 6 vezes 8, 8 vezes 9, mais 2 vezes 10. Tudo isso dividido por, e aqui a gente já pode começar a calcular quanto é que dá isso, tá? 3 mais 7 é 10, 20, 30, 40. Ah, então tem 40 pessoas. Beleza. Inclusive agora eu já descobri quantos alunos tem na minha turma, nesta turma, 40 alunos. E agora é somar o que está aqui em cima também. Devia ter feito umas contas mais simples. Vamos lá. 12 com 18 já dá 30. Com mais 20 dá 50. 50, vamos registrar isso. 35 mais 35 dá 70. 70 mais 20 dá 90. 48 mais 72 dá mais 120. Tudo isso dividido por 40. Agora eu somo esses aqui. Ficou um pouco mais fácil. 120 mais 90 dá 210, que com isso aqui dá 260. Por fim, eu posso simplificar isso aqui. Fiquei 26 dividido por 4, que se eu simplificar por 2, eu vou ter 13 dividido por 2. Que se eu dividir, eu vou ter 6,5. Esta é a média desta turma. Então, esta turma teve média 6,5. Ok? Isso é média ponderada. A gente leva em consideração esses pesos, essas quantidades que cada coisa aconteceu. Olha só, vamos fazer mais uma com outros pesos para eu poder chamar a atenção de vocês para um detalhe. Olha só, o gráfico apresenta a distribuição de frequência das notas de uma avaliação de matemática aplicada em uma turma. É igual ao anterior? Igualzinha, tá? E eu quero saber a média das notas. Para aqueles que já entenderam, para o vídeo 1 minuto, tenta fazer e depois dá o play de novo para ver se ficou igual ao que eu fiz, tá? Só que dessa vez, eu já vou me antecipar. Porque como vocês já entenderam, vai ficar 7 vezes o 4. Depois vai ficar 8 vezes o 5, porque são 7 pessoas que tiraram nota 4, 8 pessoas que tiraram nota 5 e tudo mais. Então eu vou antecipar minha conta aqui, escrevendo direto o resultado. 7 vezes 4, 28. Mais 8 vezes o 5, 40. Mais 5 pessoas que tiraram 6, já deu 30 pontos. Mais 7 pessoas que tiraram 7, 49. Mais 6 pessoas que tiraram 8, 48. Mais 5 pessoas que tiraram 9, 45. Mais 2 pessoas que tiraram 10, que dá mais 20. Tá? Dividido por quantas pessoas tem aqui. Ô, professor, mas calma aí. Antes tu tinha colocado certinho os números e a gente conseguia ver quantos eram. Quantos tinham. Agora aqui eu não coloquei, eu fui já multiplicando direto para antecipar meu trabalho. Ok, mas eu consigo fazer essa conta. Eu comecei com 7 pessoas, mais 8 pessoas já deu 15. Mais 5 aqui já deu 20. Mais 7, 27. Mais 6, 27 mais 6, 33. 33 mais 5, 38. Com mais essas duas, 40. Então, super coincidentemente, também tinha 40 alunos, tá? E agora é somar aquilo ali em cima. E vamos de novo aquelas minhas contas que para alguns parece meio louca, né? Então vamos lá. 40 mais 30 mais 20, isso dá 90 pessoas. Aí eu não botei uns números muito fáceis de somar aqui não. 8 mais 9, 17. 17 mais 8. Foi isso? Ah, sim. Eu não fiz igual então. 17 mais 8, 25. 25 mais 5, 30. Tá, então eu já tenho mais 30. E agora as dezenas aqui. 20, 60, 100, 140. E agora somar tudo isso aqui. 90 mais 30 é 120. 120 mais 140 dá 260 sobre 40. Que quando dividido dá 6,5. Ok? O que eu quero chamar a atenção de vocês?
Por que eu fiz praticamente a mesma conta duas vezes? Obviamente, esse gráfico não está igual a esse. Vocês conseguem dar uma olhada só pela quantidade de pessoas que tiraram 9, por exemplo? Aqui eu tenho 5 pessoas, aqui eu tenho 8 pessoas. Mas a média foi a mesma. E aí? Isso é por esse motivo que a gente tem outras medidas de centralidade e outras medidas de dispersão. Tá? A média ficou igual. Quer dizer que as duas turmas tiveram exatamente o mesmo desempenho? Não. Aqui eu tive muito mais pessoas que tiraram 9. Ao mesmo tempo, eu também tive muito mais pessoas que tiraram 5. Em comparação a essa aqui. Poucas pessoas tiraram 9, bastante pessoas tiraram 5, mas mais pessoas tiraram 7. Enfim, isso vai levando a uma média mais padronizada. Tá? Mediana. O que é a mediana como também uma medida de centralidade? Mediana é o valor do meio de uma coleção de valores, colocados em ordem crescente. Muita gente esquece dessa parte, então eu vou bater nessa tecla. Quando colocado em ordem crescente. Professor, pode ser decrescente? Pode, dá na mesma, tá? Mas tem que ser colocado na ordem. Não é na ordem que aparece, é botar em ordem, tá? E essa parte aqui a gente vai deixar essa dúvida, porque olha só, vamos fazer essa daqui. Ao se medir a altura dos integrantes de uma família, se obteve os seguintes valores. Avó, 1,65 m, pai, 1,82 m e assim por diante. Qual é a mediana dessas alturas? Não é média, mediana. Bom, mediana está dito como sendo o valor do meio. Do jeito que eu escrevi aqui, parece que o meio é esse, né? Só que eu tenho que colocar em ordem crescente. Se eu colocar em ordem crescente, o menor, 1,51 m. O próximo, 1,65 m. O próximo, 1,68 m. O próximo, 1,71 m. E, por fim, 1,82 m. Então, depois de todos eles colocados em ordem crescente, qual é o valor que está exatamente no meio? Esse cara aqui, tá? Que no caso é o filho mais velho. Então, qual é a mediana das alturas? 1,68 m. De novo, vou bater nessa tecla. Quem olha isso aqui, parece que o cara que está no meio é 1,71 m. Mas a gente só define a mediana depois de colocar em ordem crescente. Se colocasse em ordem decrescente, funcionava porque ia dar a mesma coisa, tá? Esse mesmo cara ia continuar no meio. Então, essa parte não é um problema. Vamos para mais um exemplo. Quer dizer, vamos chamar a atenção para aquilo que eu falei. E quando não tiver um valor no meio? Quando tiver uma quantidade par de elementos, que é o que vai acontecer aqui. As notas de 10 candidatos em um concurso público estão listadas no quadro abaixo. Qual a diferença entre a média e a mediana das notas? Bom, vamos lá. Recapitulando. Mediana, colocar em ordem. Então, qual de todas as notas foi a menor? Essa aqui. Então, 7,5. Vou separar com uma barra que eu acho que vai ficar melhor para visualização. O próximo, 7,7. O próximo, 7,8 e 7,8 de novo. E agora, bota duas vezes? Sim, são as notas. A gente precisa ter a mediana da quantidade total de valores. O próximo, eu tenho um 7,9. E depois, agora começam as notas 8. Eu tenho 8. Eu tenho 8,3, que aparece 3 vezes. 1, 2, 3. E por fim eu tenho a nota 8,8. Beleza. Primeiro passo, colocar em ordem crescente. Agora, o que está bem no meio? Se vocês observarem, o meio ficaria aqui, ó. 5 valores desse lado, 5 valores daquele. Não existe um cara no meio, para eu dizer que é a mediana, igual tinha aqui. Então, deu um problema aí, professor. Não tem como calcular? Tem. A gente faz uma média destes dois. Ou seja, a gente pega os dois do meio, entende o meio como sendo uma coisa um pouquinho mais larga, tá? Pega os dois valores do meio e faz a média deles. Ou seja, 7,9 mais 8 dividido por 2. Que isso vai dar 7,95. Esta aqui é a mediana dessas notas. Nem existe essa nota aqui.
Talvez nem tenha como tirar isso aqui, mas essa é a mediana, ok? Mas não foi isso que a questão pediu. A questão pediu qual a diferença entre a média e a mediana. A média, a gente já fez. A gente fez lá na outra questão, e a média tinha dado 8,04. Então, a diferença entre elas é 1 menos o outro. 8,04 menos 7,95, isto dá 0,09. Esta é a diferença entre a média e a mediana. Mas o que eu preciso destacar para vocês aqui, claro, eu fiz a questão, mas preciso destacar é como calcular uma mediana quando tem uma quantidade par de elementos. Colocar em ordem crescente continua sendo padrão, mas aí a gente pega os dois do meio e calcula a média deles, ok? E por fim, a moda. Moda é o valor que aparece mais vezes. Cabe ressaltar que é possível ter mais de uma moda. Então, por exemplo, no verão de 2018, uma grande loja de eletrodomésticos registrou o número de unidades de ventiladores vendidos durante 10 dias. Estão aqui, consecutivos, conforme a tabela abaixo. Com isso, é possível verificar qual é o volume de vendas por dia e a variação do número de vendas de um dia para o outro, para o dia seguinte. Qual a moda das variações do número de vendas diárias no período considerado? Se fosse a moda da quantidade de vendas, a gente vai ter que observar qual dia, quais as quantidades de venda que mais repetiram. Eu tenho aqui um 53, que repetiu 3 vezes. Parece ser uma moda. O 46 não repetiu, o 38 não repetiu, o 45 não repetiu, o 49 não repetiu. O 47 repetiu 2 vezes e o 51 não repetiu. Então, a moda é vender 53 unidades. Tá aí o 47, não importa. O 53 ficou maior, é o que mais apareceu. Então, a moda é vender 53 unidades. Se, por acaso, aqui, em vez de 49, fosse 47. Opa, então eu teria 3 vezes o 47 e 3 vezes o 53. Então, eu teria 2 modas, o 47 e o 53. Ok? Ah, e se cada dia fosse diferente? Se cada dia fosse diferente, eu não teria moda, tá? Ou todos seriam moda. Mas não é o caso. Então, olha só. Ele pediu, não foi a moda da quantidade de vendas. Ele pediu a moda sobre as variações. Então, essa é uma questão que eu tenho que anotar qual é a variação. Daqui para cá, a variação foi que aumentou 7 unidades. Daqui para cá, a variação foi que diminuiu 15 unidades. Daqui para cá, aumentou 7. Daqui para cá, aumentou 4. Daqui para cá, aumentou 4. Daqui para cá, diminuiu 6. Daqui para cá, não variou, né? Ficou 0 a variação. Daqui para cá, aumentou 4. E daqui para cá, aumentou 2. Então, essas foram as minhas variações. Existiu alguma moda? Bom, entre as modas a gente tem o 7. O 7 apareceu 2 vezes. Não parece uma moda. O 4, ele apareceu 1, 2, 3 vezes. Foi o que mais apareceu. Mais nada. Então, esta é a minha moda. A minha moda é variar 4 unidades. Aumentar 4 unidades. Ok? Bom, eu acho que por hoje é isso, tá? Aí eu faço um novo vídeo falando sobre as medidas de dispersão. Bons estudos para todos.